Você provavelmente já deve ter visto nas redes sociais ou nos noticiários o triste caso de Juliana Garcia dos Santos, que foi violentada, foi brutalmente agredida pelo seu namorado, levando 61 socos no elevador do prédio em que ela mora. Esse caso é tão estarrecedor que abalou todo o Brasil. E por isso eu estou aqui hoje, para fazer uma reflexão profunda, não apenas sobre este caso, mas principalmente chamar a atenção por uma pergunta: por que é que a nossa sociedade permite, perpetua e normaliza esse tipo de violência contra a mulher? Como que as autoridades públicas continuam permitindo que esse tipo de crime aconteça, embora se tenha diversas medidas protetivas, ainda não é suficiente para aplacar a ira desses perfis de homens violentos. E ainda mais, entender por que perguntas como essas que nós vimos nas redes sociais, como, por exemplo, por que ela permaneceu nessa relação? O que ela fez para deixá-lo assim? Por que ela não denunciou ele antes? Por que ela ainda estava com ele? Essa história, infelizmente, não é uma exceção. Ela é um espelho. E esse espelho reflete uma estrutura social profunda, marcada por uma culpabilização histórica da mulher e por um sistema de violência sustentado por raízes patriarcais, culturais, religiosas e psíquicas. Por isso, hoje, eu, como psicanalista e historiadora, mas principalmente também como mulher, eu te convido a refletir comigo sobre esse caso. Não com um olhar de curiosidade ou de revolta passageira, mas com a profundidade necessária para entender como nós chegamos até aqui e o que isso nos revela sobre os afetos, o desejo, o inconsciente e as repetições de dor que muitas mulheres ainda vivem em silêncio. Desde muito cedo, muitas mulheres internalizam uma culpa que não lhes pertence. Culpam-se por não conseguirem sair de uma relação abusiva, por não perceberem os sinais antes, por falarem demais ou de menos, por se calarem. Na psicanálise, nós entendemos que a repetição de padrões, inclusive de relações destrutivas, não é uma escolha consciente, é uma repetição do inconsciente, um possível retorno a um trauma antigo, vivenciado e não elaborado, uma tentativa muitas das vezes silenciosa de elaborar uma dor que não foi simbolizada. E nesse ciclo, a mulher acaba sendo duplamente violentada. Primeiro pelo agressor, depois pelo olhar da sociedade, que ainda insiste em responsabilizá-la pelo que sofre. Mas vamos refletir aqui um pouco e na questão histórica. Essa culpabilização, ela não surgiu do nada. Ela tem raízes históricas, culturais e religiosas. Veja, por exemplo, na tradição judaico-cristã, que é a base da nossa civilização. Eva é apontada como responsável pela queda do homem. É dela que surge o pecado original. E essa narrativa ainda pesa sobre as mulheres, como se a mulher carregasse desde sempre uma dívida a ser paga. Mas essa carga simbólica se materializou ao longo dos séculos, em leis, práticas, violências, o apedrejamento, a lapidação. Era uma prática prevista na lei mosaica como punição para diversos crimes, inclusive adultério, idolatria, homossexualidade masculina, desobediência aos pais, entre outros. Portanto, não era exclusivo contra as mulheres. Porém, na prática histórica, em contextos posteriores, principalmente em sociedades teocráticas e patriarcais, as mulheres foram mais frequentemente vítimas dessa forma de punição, especialmente em casos de adultério ou de comportamento desonroso para a família, e não tinham um julgamento justo. A narrativa da mulher adúltera no Evangelho de João é um exemplo simbólico disso. Uma mulher prestes a ser apedrejada em praça pública, enquanto o homem envolvido no adultério sequer é citado. Jesus intervém e diz: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ainda que essa cena não tenha nenhum embasamento histórico, que não era uma prática comum na Judéia do século I,
Ela expressa de forma clara o julgamento coletivo da mulher e a hipocrisia moral seletiva. Em tempos mais recentes, organizações de direitos humanos denunciaram casos de lapidação, muitas vezes extrajudiciais, em regiões como Irã, Paquistão, Afeganistão, Nigéria e Somália. Embora essa prática não esteja prevista em suas leis oficiais, ela continuou sendo aplicada por grupos de religiosos extremistas e milícias locais, ou até familiares, com base em interpretações rígidas da lei religiosa. E as principais vítimas, quem são? As mulheres, em sua grande maioria, muitas vezes acusadas de adultério, sem direito à defesa ou a um julgamento justo. No Brasil, é claro, nós não temos a lapidação, mas ainda temos algo que fere de outra forma: o linchamento moral, a culpabilização da vítima, a exposição do trauma, a revitimização nas redes sociais, o abandono institucional. Eu mesma fiquei estarrecida com os vídeos que vi nas redes sociais e as pessoas reproduzindo aquela cena em que Juliana foi brutalmente atacada, sem necessidade alguma de reviver aqueles momentos, principalmente para a família, para a própria vítima. Isso é uma coisa que eu não sou a favor. Tudo isso funciona como uma punição simbólica moderna, onde, mesmo após sofrer violência, a mulher continua sendo interrogada, descredibilizada, julgada. E isso revela que, mesmo com séculos de distância, o desejo coletivo de punir, silenciar o feminino continua ativo. Apenas mudou de forma. A cultura do estupro, por exemplo, do silenciamento e da culpabilização opera com as mesmas engrenagens. A mulher é vista como responsável pelo que sofre, enquanto o agressor, muitas vezes, é poupado de julgamentos mais severos. E isso não acontece apenas com mulheres anônimas. Acontece também com artistas, jornalistas, professoras, médicas e até mesmo com delegadas. Isso mesmo, delegadas. A violência não escolhe classe social, mas o julgamento, muitas vezes, escolhe sim a mulher. Mas por que é que elas continuam na relação? Essa é uma pergunta muito comum que a gente escuta, que a gente lê nos comentários, nas redes sociais. É uma pergunta cruel. Por que é que uma mulher continua num relacionamento abusivo? E a resposta não é simples. E está longe de ser, porque ela gosta. Ela pode estar presa ali naquela relação por um medo, por um pavor intenso, por ser ameaçada, por muitas das vezes não saber qual será a reação do seu parceiro, ou imaginar qual seria a reação do seu parceiro, por saber que ela pode correr sério perigo e, ainda pior, colocar seus filhos ou a sua família em perigo também. E ainda outras causas, como insegurança, baixa autoestima, dependência financeira, dependência emocional. E como eu disse anteriormente, na psicanálise, nós falamos do laço inconsciente que se forma nas relações afetivas, mesmo nas destrutivas. Muitas vezes uma mulher repete uma dinâmica que revive feridas de infância, relações marcadas pela ausência e pela violência, e pela chantagem emocional. Não é fácil sair de uma relação, de uma teia como essa. O medo, o pavor, ele paralisa tanto quanto a violência. E para sair de um ciclo como esse, não é necessário apenas coragem, mas é necessário uma rede de apoio, acesso à informação, a segurança real para a vítima por permanecer em uma relação abusiva como essa é ignorar a complexidade psíquica e estrutural que envolve essa permanência. E ainda mais, é uma questão de estrutura, não de escolha individual. O machismo não é um erro de um ou outro homem, é uma estrutura social que se manifesta na linguagem, nas leis, nos costumes, nas religiões e nas instituições. A violência contra a mulher não nasce com a agressão física. Ela começa bem antes. Começa quando a menina aprende que deve agradar, quando é ensinada a tolerar, quando vê sua mãe ser silenciada pelo parceiro, quando ouve e ceder. É coisa de mulher. E mesmo quando há leis de proteção, como a Lei Maria da Penha, ainda existe uma grande diferença
entre o que existe no papel e o que se vive na realidade. Muitas mulheres cresceram ouvindo que amar é sofrer, que homem é assim mesmo, que mulher que apanha e fica é porque gosta. São frases que escancaram o quanto o abuso se tornou normalizado e como isso dificulta com que a vítima perceba que o que ela está vivendo é uma violência. É como se o afeto estivesse misturado com a dor e a dor fosse vista como prova de amor. Por isso, ao invés de perguntar por que ela ficou, talvez devêssemos perguntar que tipo de cultura estamos sustentando que faz com que mulheres escolham o silêncio como forma de sobreviver. Na psicanálise, a violência contra a mulher pode ser compreendida como uma tentativa inconsciente de anular aquilo que confronta o sujeito com a falta, o desejo da mulher, sua autonomia, sua recusa. Tudo isso confronta o homem com o limite do seu próprio poder. E o que não pode ser controlado precisa então ser destruído. É como se, ao sair da posição de objeto de desejo do outro, a mulher colocasse em risco a estrutura narcísica de muitos homens. E então, o que era amor vira ódio, o que era paixão vira morte. Porque em uma cultura regida pelo gozo masculino, o feminino só pode existir como espelho, nunca como sujeito de desejo. Juliana ousou, talvez, sair dessa relação e foi punida por isso. Historicamente, o silêncio foi uma imposição sobre as mulheres. Silenciar era sobreviver, mas hoje o discurso é uma ferramenta de transformação. Falar, como estamos fazendo agora, é uma tentativa de romper com esse ciclo. É olhar para o caso de Juliana Garcia e não perguntar por que ela ficou, mas sim por que ele a agrediu. É inverter o foco, é tirar os olhos da vítima e colocar os olhos sobre o agressor e na estrutura que o sustenta. Esse vídeo não é sobre uma mulher, mas sobre todas. Sobre as que conseguiram sair, mas também sobre as que ainda não conseguiram. Sobre as que não sobreviveram, infelizmente, lamentavelmente. E sobre todas as vezes que a culpa tentou calar o grito da dor. Que a gente possa seguir nomeando esse tipo de violência e refletindo com profundidade e principalmente desconstruindo pouco a pouco o imaginário que normaliza a culpa da mulher e absolve a violência do homem. Bom, e se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu te convido a colocar aqui abaixo dos comentários a sua voz, colocar aqui a sua manifestação, para que possamos juntas fazer esse movimento, ainda que muito pequeno, mas numa tentativa de revolta, uma tentativa de mostrar que nós não estamos conformadas com esse tipo de situação, a deixar aqui a sua colaboração. E se você quiser receber mais reflexões, mais conteúdos como esse ou sobre outros assuntos relacionados à psicanálise, à história, ao autoconhecimento, convido você a se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho das notificações. E que nós possamos não esquecer esse caso, como fazemos com diversos outros, mas que nós possamos levar isso como uma bandeira para a nossa vida, para que a gente possa estar atento a qualquer tipo de violência em que nenhuma mulher merece, mas que ela pode estar por alguma razão, que nós não temos o direito e nem a capacidade de julgá-la, mas que nós possamos oferecer sim o nosso apoio sincero, o nosso acolhimento. Um grande abraço, muita paz e até a próxima.